Olá, dando seguimento à nossa trilha de conhecimento para a produção, a gente vai falar um pouquinho agora sobre as ordens de produção. Bom, antes de nós darmos início à ordem de produção, literalmente, eu quero te ensinar a trabalhar com alguns parâmetros que pode facilitar aí a tua rotina. Então, um desses parâmetros é você indicar para o sistema que você usa o processo de Pepsi. O que é o Pepsi? É o primeiro que entra e o primeiro que sai. Então, você pode parametrizar o sistema para, na criação das ordens de produção, ele te indicar quais são os lotes de produção que você precisa consumir primeiro. Ou seja, aquele que entrou primeiro, ele vai indicar para você consumir primeiro. Se você trabalha no segmento de alimentício, né, ou químico, você pode também fazer isso pelo PVPS, ou seja, primeiro que vence é o primeiro que sai. Então você pode parametrizar a tua ferramenta para ela te indicar os lotes que têm validade menores, né, aqueles que vencem primeiro para que você consuma primeiro. Então, primeiro de tudo, você vai lá no menuzinho, opções, e você vai colocar alteração de controle. Essa tela de alteração de controle só deve ter acesso os teus gestores, então se você não tem acesso a essa tela, faz uma colinha aí, anota quais são os passos que precisa fazer e faça isso junto com o seu gestor. Eu vou pegar aqui no filtro e eu vou colocar Pepsi, primeiro que entra, primeiro que sai. Vou apertar o Ctrl. Ele vai dar para mim quais são os parâmetros que eu tenho que mexe com Pepsi. Então aqui, ó, a gente tá falando do faturamento, tá vendo? Geração automática de Pepsi em notas fiscais, ok. Aqui, ó, forma de movimentação automática. Primeiro que vence, o primeiro que sai é o 1, é o jeito que tá a minha base. Se você quer a forma da validade primeiro, então você deve colocar aqui o 2, tá vendo? Primeiro que vence, primeiro que sai. Então seria o número 2. Aqui tá como Pepsi, o primeiro que entra, o primeiro que sai. Utiliza na montagem da nota fiscal o Pepsi ou o FIFO, né? Aqui é a geração do Pepsi automaticamente, mas o que eu quero falar com você é esse aqui, ó. Ao compor a ordem de produção, assume a matéria-prima automaticamente pelo Pepsi, eu vou colocar ativo como 1. Esse parâmetro, ele vai atender o Pepsi, se esse aqui tiver como Pepsi. Se esse aqui tiver como 2, ele vai atender também o 2, tá bom? Que é o primeiro que vence e o primeiro que sai. Então, é esse parâmetro aqui, ó, que você tem que deixar como ativo, tem que deixar como 1, tá? Isso vai fazer com que, ao compor a tua ordem de produção, né, ao gerar a tua ordem de produção, o sistema já te indique qual é o lote que você tem que consumir, independente de qual recurso que você usa, se é o Pepsi ou se é o PVPS, tudo bem? Então, ele vai indicar que você precisa primeiro consumir aqueles lotes. Importante você saber que se, né, no apontamento da tua ordem você não usou o lote que o sistema te indicou, você precisa ir lá e fazer essa alteração para que seu estoque fique certinho, né, para que ele não fique sobrando o item de um lote que você já consumiu e falte de outro que você não consumiu ainda, ok? Então, o primeiro passo é esse, bacana. Depois disso feito, você vai lá na tua ordem de produção e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a ordem de produção. Então, eu vou pegar aqui, ó, detalhe, né? Aqui essa tela é tela de filtro, ela vai me permitir filtrar quais são as situações que eu quero. Então eu quero, por exemplo, todas as OPs em aberto por previsão de conclusão. Dando um duplo clique, ele vai trazer para mim todas as minhas ordens de produção em aberto por data de ordem de produção. Ó, aguardando inspeção, são todas as ordens de produção que estão aguardando inspeção de qualidade, eu não tenho nenhuma nesse momento. E aqui são ordens de produção com previsão de finalização em aberto, ele vai trazer também todas para mim. E aqui são ordens de produção com data do pedido também em aberto, ó lá, há mais de 5 dias. Então ele vai trazer tudo aqui para mim, bacana. Se você quiser, se você desejar criar um novo filtro, você pode vir a partir da lupinha, aí você escolhe o que você quer. Então, eu quero, por exemplo, por status, eu quero tudo que esteja no status 107, que é o status de produção. Eu vou dar um pré-visualizar aqui, ó, ele carrega aqui pra mim quais são. E você pode vir aqui no gravar e colocar um nome para sua pesquisa. Então, aqui, ó, ordens em produção no momento. Deixa eu colocar esse O em letra maiúscula. E confirmo. Quando eu confirmo aqui,
ele vai virar para mim uma pesquisa aqui, ó. Tá vendo que ele veio para cá? Dando duplo clique aqui, ele vai carregar para mim as minhas ordens de produção. Então, você pode fazer o filtro conforme a tua necessidade e esse filtro fica gravadinho aqui para você usar conforme você desejar. Uma pergunta que sempre fazem que é importante você anotar aí. Se essa pesquisa foi mal feita, eu não pensei direito, não fiz direito, você pode excluir. Então, você vem aqui, ó, lupinha, pesquisas recentes, clica em cima da pesquisa que você quer excluir e aperta o Ctrl Delete. Ele vai perguntar se você realmente quer excluir a pesquisa, responda que sim e pronto, ele vai apagar a pesquisa. Uma vez que ele apagou a pesquisa, ela vai sumir daqui da minha tela também. E aí a gente vai fazer uma nova de acordo com o que você precisar. Tudo bem? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar uma ordem de produção já criada hoje. Então, vou lá, ó, vou pegar a ordem de produção que eu quero. Tá aqui a minha ordem de produção e eu vou trabalhar só em cima dessa ordem de produção. O que eu quero te mostrar? Quero te mostrar todos os detalhes da ordem de produção e como que você vai usar isso dentro aí dos teus recursos. Bom, aguardando composição, tá aqui a minha composição, tá vendo? A minha composição não tem lote, tá vendo aqui meus campos de lotes estão vazios. Por que que eles estão vazios? Porque esses produtos que eu tô consumindo aqui são produtos que eu não tenho em estoque. Então, se eu não tenho em estoque, ele não me permite, ele não reserva para mim qual lote que eu devo usar. Bacana. Eu quero fazer um bolo de chocolate e eu preciso desses ingredientes aqui, né? Eu preciso dessas matérias-primas para eu concluir esse produto. Bacana. Aqui, então, a parte de cima são os itens que eu desejo produzir. Então, aqui eu tenho a sequência do item, o código, o nome, o código e a quantidade a produzir. Se você continuar vindo para cá, você vai ver que você tem o preço de custo estimado, você tem a quantidade produzida, enfim, você tem a referência. Então, vai lá, você tem todos os detalhes do teu produto acabado, do produto que eu quero produzir. A parte de baixo aqui é a minha lista de matérias-primas que eu vou consumir para fazer o meu produto acabado. Então, aqui eu tenho toda a minha lista de matéria-prima. A quantidade prevista é a quantidade que ele fez considerando a minha ficha técnica. Então, se eu disser que eu preciso de uma peça, e eu tô fazendo 10, então ele vai fazer 10 vezes 1, vai me dar 10 peças. A quantidade consumida é quanto eu realmente gastei dessa matéria-prima para compor esse produto. Pensa que num processo produtivo, você pode gastar um pouquinho mais ou um pouquinho menos do que o previsto. É importante, então, que o apontamento de produção indique exatamente a quantidade que foi consumida, porque é esse campo de material, quantidade consumida aqui, que vai fazer a saída desse material do teu estoque. Então, é importante que essa quantidade aqui esteja certinha. Aqui ele vai me dar o lote, né, e o lote origem desses itens. Ele vai me dar a unidade de medidas, a quantidade em barras, a quantidade em pesos. Ele vai me dar quem foi o separador, quando fez a ordem de separação. Se eu tenho algum processo, ele vai trazer para mim o processo, tipo de matéria-prima, observação. Vai trazer aqui para mim uma série de informações importantes para eu ter como rastreio na minha ordem de produção. Bacana. A segunda abinha é a aba de etapas de produção. Aqui na etapa de produção é onde eu vou indicar qual que é o operador, qual que é a máquina, quando que eu estou planejando colocar essa OP em andamento. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou editar aqui e eu vou dizer o seguinte, ó, o operador vai ser o Carlos Eduardo, para todas as minhas etapas. Ó, Carlos Eduardo. A máquina que eu quero usar vai ser a batedeira, nesta vai ser a assadeira, o forno nesta, e vai ser, não vai ser nenhuma aqui, porque não tem nenhuma máquina aqui pronta. Bacana. Aqui o tempo, eu quero marcar também a previsão de início. Então, eu tô planejando a minha fábrica para segunda-feira. Então, eu vou dizer que isso aqui vai começar na segunda-feira. O meu turno começa às 7. Então, ele já vai calcular para mim o término, de acordo com a minha necessidade, tá vendo? Então, aqui, ele já me deu que vai ser às 7h30 e aqui às 9h30, tá vendo? Ele já calculou pra mim. Aí, talvez você esteja se perguntando, Carla, como que ele sabe esse tempo? Ele sabe porque lá no cadastro do produto, você indicou qual que era a etapa e quanto tempo, mais ou menos, ele leva pra concluir. Então, ele faz a conta e ele traz aqui pra mim. Bacana, ó.
Fiz isso, tudo bonitinho, aqui ele está considerando os custos, o custo realizado ele vai me dar só depois dos meus apontamentos, então ele trouxe para mim todas as minhas previsões. Bacana, bonitinho, certinho. Salvei e eu vou te mostrar depois, lá na linha do tempo, que isso aqui faz com que a tua máquina fique reservada para esta OP dentro deste tempo, ok? A aba de aprovações / observações é uma aba na onde geralmente é usado pela tua inspeção de qualidade. O que é a inspeção de qualidade? Você fez o teu material, né? Fez o teu produto acabado. Esse produto acabado que foi feito pelo teu pessoal produtivo, ele geralmente passa por uma inspeção. Essa inspeção pode ser feita peça a peça, né? Então você pode pegar cada uma das peças que deu origem, né? Que foram fabricadas e você fazer a inspeção da peça. Ou às vezes você trabalha aí com um sistema de amostragem. Então você produziu 1000, dessas 1000 você vai separar 10 e vai analisar as 10. Ou 50 e vai separar 50. Enfim, como funciona aí a tua inspeção de qualidade. Mas essa aba, ela é própria para que a pessoa que fez a inspeção de qualidade venha aqui na ordem de produção e dê o ok, dê lá o aprovado. Você pode anexar um arquivo, você pode tirar uma foto, enfim, né? Você pode fazer ali o processo de aprovação. E fica registrado aqui quem foi o aprovador e quando que foi aprovada esta ordem de produção. Importante é que você tenha aí dentro dos seus processos bem definido como isso deve funcionar. A aba de histórico de eventos, ela vai funcionar como um registro de log da tua ordem de produção. Ela vai registrar quem editou, quem criou, quem fez, quem concluiu, enfim, ela vai ficar registrando aqui quais são os passos da tua ordem de produção. Histórico de movimentação, eu vou te mostrar daqui a pouquinho, quando a gente começar a falar do apontamento de produção. Mas é aqui nesta aba de histórico de movimentação que o sistema registra todos os apontamentos de produção que vêm das demais telas. Isso pode vir ou do teu apontamento automático, né? Através de um integrador, de um parceiro. Pode vir da tela de apontamento manual, quando o operador só acessa a tela de apontamento de ordem de produção. Pode vir também de um app. Nós temos um app, um aplicativo de apontamento de produção. Se você usa também o aplicativo, você gera a ordem de produção por aqui e através do aplicativo você faz o apontamento da produção. E é nessa aba também que ele fica gravado. Então, o histórico de movimentação é onde vai ficar registrado os apontamentos da tua produção, sejam eles feitos dentro do IC, através de uma tela específica, a partir de um aplicativo ou a partir de um terceiro, de um controlador de máquina de apontamento virtualizado mesmo, ok? A contabilização aqui, ela serve para a tua contabilidade fazer o fechamento contábil das suas ordens de produção. Então aqui eu vou indicar quais são as minhas contas de estoque, quais são as minhas contas de matéria-prima, quais são as contas contábeis que eu vou movimentar quando eu efetivar o meu processo produtivo. Enfim, isso aqui só é um detalhe para que a tua contabilidade consiga fazer essa apuração certinha, mas a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso quando nós estivermos falando do módulo contábil, ok? O histórico de planejamento eu te mostrei quando nós fizemos a criação da ordem de produção a partir do planejamento de produção. Ele traz para você qual que é o histórico de planejamento desta ordem de produção. Então, ele vai trazer aqui para você quais foram os pedidos que você aglutinou ou que você somou para criar essa ordem de produção. E os custos da produção é para quando eu quero imputar nesta ordem de produção um custo de um setor ou de um centro de custo ou de um departamento específico. Então, vou te dar um exemplo. Pode ser que você, dentro da tua ordem de produção, queira ratear, por exemplo, as suas despesas administrativas. Então, a partir desse recurso, você consegue fazer esses rastreios. Eu vou te mostrar também uma tela específica de análise de custos e que isso vai ficar um pouquinho mais claro, mas eu vou detalhar um pouquinho para você mais para frente, ok? Bacana. Aqui na tua barrinha lateral, você ainda tem algumas funções que são importantes. Então, ok, ó. Quando eu faço aqui a minha composição, né? Eu criei a minha ordem de produção, ele já criou com a minha composição. Mas, vamos supor que você queira fazer um cálculo de composição novo. Então, vou lá, te dar um exemplo. Eu peguei aqui a farinha de trigo e o cálculo da farinha de trigo tá errado. Não é esse cálculo. O que eu preciso fazer? Você vem aqui, clica com o botãozinho direito do mouse e você vai excluir todos os itens. Ok. Peraí, deixa eu editar porque eu não editei.
Ai, agora eu vou lá, excluir todos os itens. Ó lá, quer excluir? Sim. Então, eu vou lá no meu produto, faço a correção da quantidade que eu preciso, não, vou corrigir bonitinho, e eu quero que o sistema recalcule a minha matéria-prima. Então, esse primeiro botãozinho aqui, essa calculadorinha, ela faz o recálculo da matéria-prima necessária para o meu produto acabado. Ó lá, ele foi lá e recalculou. Bacana, perfeito. O segundo botãozinho aqui, ele vai duplicar a minha ordem de produção. Ele vai criar uma cópia da minha ordem de produção. Para que isso serve? Ah, criei essa ordem de produção, vou ter que fazer uma igual. Então, eu posso vir aqui, clico nele e ele cria para mim. Primeiro, ele me pergunta, ó, você quer criar uma ordem de produção ou você só quer gerar uma nova sequência? Nova sequência, ele já altera esse numerinho aqui, tá vendo, ó? E se eu clicar em não, se eu clicar em duplicar, ele vai criar uma ordem de produção nova. Vou clicar no novo, ó. Ele gerou para mim a 2171, tá vendo? Ó, ordem de produção 2171. Então, ele criou uma ordem de produção exatamente igual. Se eu precisar mudar alguma coisa, eu preciso vir e alterar ela e mudar o que eu quero. Então, eu quero produzir 20 peças ou 30 peças. Ó lá, linha para baixo, linha para cima. Aqui, para 30 peças, o meu cálculo tá errado, então eu vou excluir todos os itens. Ok, e vou recalcular minha matéria-prima. Ele vai recalcular para a quantidade que eu coloquei ali, tá vendo? Bacana. As minhas etapas de produção já estão aqui, copiaram também de lá para mim bonitinho, tudo certinho. Salvei, fiz uma ordem de produção nova. Perfeito. Esse botãozinho aqui, ele ativa a especificação técnica para tubos. Bom, como diz o nome, ele só vai servir para quem é do segmento de tubo. Se você não é do segmento de tubo, se você não faz tubo, chapa, perfis, então isso aqui não é interessante para você, tudo bem? A fabriquinha, ela faz a mesma sugestão das minhas etapas de produção. Então, a mesma coisa que nós falamos sobre o cálculo da matéria-prima, a fabriquinha vai fazer aqui para minha etapa de produção. Então, ó, vou editar, vou excluir todos os itens, ele vai excluir para mim todos os itens, tá vendo? Excluiu as minhas etapas de produção e quando eu clico aqui na fabriquinha, ele vai lá no cadastro do produto e ele busca para mim quais são as etapas que eu tenho que fazer. E aqui, claro, né, você teria que, de novo, colocar quem vai ser o operador, tá vendo? Então, eu vou colocar aqui esse aqui agora, ó. Vou colocar que essa aqui é essa, vou colocar que esse aqui é esse aqui. E se você prestar atenção, você vai perceber que eu só tenho permissão aqui para selecionar aqueles colaboradores que eu coloquei como aptos para realizar a minha etapa de produção e que eu também só consigo usar aqui as máquinas que eu determinei que eram liberadas para essa etapa de produção, tá vendo? Essa aqui eu não tenho nenhuma máquina porque lá nas máquinas eu não disse qual que seria o início. Essa aqui eu vou colocar que o início vai ser para o dia 13, também às 8 horas da manhã. Ó lá, e ele já vai recalcular para mim as demais, tá vendo? Tudo isso porque ele trouxe de lá do meu cadastro de etapa. Bacana. Salvei aqui, bonitinho. Esse botãozinho aqui, ele cria a OP por breaking down. Nós falamos sobre isso lá no planejamento de produção. Eu já te expliquei o que é o breakdown e como que eu gero as ordens de produção a partir disso. Então, breaking down é para quando eu tenho, dentro da composição do meu produto final, sub-itens, né? Ou produtos intermediários que também são manufaturados. A partir daí, ele gera para mim uma cadeia de ordens de produção. Então, ele gera a ordem de produção do produto final e de todos os produtos intermediários. Se você tem dúvidas sobre isso, tem um vídeo falando especificamente disso, volta lá e assiste ele. Bacana? Esse outro aqui, ele me deixa ver o produto desmembrado. Então, quando eu clico aqui, ele vai mostrar para mim a minha ficha técnica. Ele vai mostrar para mim a minha composição de produto. Então, ó, ele traz. Eu tô fazendo aqui o bolo. No meu bolo, eu tenho a farinha de trigo, que é feita de uma farinha de trigo especial, tá vendo? Eu tenho aqui o leite, a margarina, o açúcar e a minha cobertura, que também é um produto intermediário, eu também tenho que fabricá-lo ele antes. Então, ele mostra aqui por níveis para mim qual que é a minha ficha técnica. Dentro da minha ficha técnica, ele vai me mostrar quais são as etapas de produção que eu tenho e ele vai mostrar para mim o meu custo de produto, baseado nas minhas entradas, enfim, tudo bonitinho, tudo bem? Então, esse desmembramento, ele abre para mim a minha ficha técnica. Aqui nessa tela eu não consigo fazer impressão, mas se você deseja imprimir essa ficha técnica através do cadastro de produto, você consegue. Se você tem dúvida também, volta um pouquinho lá, a gente tem um vídeo falando especificamente do cadastro do produto e você vai conseguir fazer essa função certinha. Bacana.
Esse outro aqui, ele é uma consulta rápida, então é uma lupinha que me permite fazer consultas, tá vendo? Eu quero ver só as minhas ordens de produção em aberto, só as ordens de produção sem especificação técnica, ou eu quero cancelar. Nesse caso, eu quero cancelar. Eu quero ficar aqui onde a gente tá mesmo. Esse botãozinho aqui, ele gera nota fiscal de devolução. Aqui tem um passo importante. A geração da nota fiscal de devolução, ela só é feita para quando você é um beneficiador, ou seja, para quando você presta serviços de beneficiamento. Então, a função de gerar a ordem de devolução é para que você faça para o teu cliente a devolução do material acabado ou das matérias-primas, né, um retorno simbólico das matérias-primas a partir da tua ordem de produção. Então, esse aqui é um processo específico que você só vai usar se você se enquadra nesse segmento, tá bem? E aí a gente faz depois, então, um vídeo específico para a geração da ordem fiscal, da nota fiscal de devolução de mercadoria. Esse outro aqui, ele duplica a especificação técnica do meu produto acabado. Bom, vamos lá. Se eu tô falando, por exemplo, do segmento de aço, a minha matéria-prima é um aço, meu produto acabado também é um aço. As composições técnicas dele não mudam de acordo com a minha ordem de produção. Então, a minha ordem de produção, ela geralmente se restringe a ser um corte ou a ser uma adequação, uma dobragem, alguma coisa do tipo. Então, a especificação técnica da minha matéria-prima, ela pode ser transportada para o meu material acabado, ou seja, eu posso duplicar a especificação técnica do material, da matéria-prima para o material acabado. E é isso que essa funçãozinha aqui faz. Ela copia a especificação técnica da matéria-prima e passa ela para o material acabado. Nesse exemplo que nós estamos aqui na tela, não cabe esse recurso, eu não deveria usá-lo. Mas se no teu segmento isso é utilizado, você pode fazer dessa forma, é uma saída. Então, se você for ver lá na entrada da matéria-prima, você vai ver que você tem lá o preenchimento da inspeção técnica, né? Da inspeção de entrada, do certificado do teu fornecedor. Então, o sistema vai pegar essa inspeção e vai duplicar ela, vai copiar ela para o teu produto acabado. Bom, aqui eu consigo gerar uma baixa parcial da minha ordem de produção. O que é isso? Isso aqui é para eu dar entrada parcelada, vamos dizer assim. Essa ordem de produção está pedindo para produzir 30 quilos desse bolo com cobertura de chocolate. Quando eu venho aqui nesse botãozinho, eu consigo dizer que eu já produzi alguma coisa. Então, eu vou dizer assim, ó, eu produzi 2 quilos, ó. Tá vendo? O que ele faz? Ele dá entrada para mim desses 2 quilos no meu estoque. Que mensagem ele tá me dando aqui? Ele tá me dando a mensagem de que eu não tenho lote para essa entrada, mas ele fez uma entrada parcial aqui para mim, tá vendo? Ó, de 2. Então, essa função, né, ela me gera uma entrada parcial no estoque. Vamos lá que eu vou te mostrar. Ó, vou pegar esse produto aqui, 1107, vou lá na gestão de produtos, só para você confirmar o que eu tô falando, ok? E vou te mostrar a consulta de estoque. E talvez você esteja perguntando assim, mas Carla, isso aí vai servir para alguma coisa? Às vezes sim, às vezes você precisa, por exemplo, entregar um determinado material e você tá com a ordem de produção, né, rodando lá, mas você não tem ainda, você ainda não concluiu a sua OP, mas de repente o teu departamento de vendas está precisando daquela mercadoria para que ele possa concluir uma determinada coisa, né? Então você pode vir e já dá entrada parcial. Ó, tá vendo aqui? Ele entrou com as minhas 2 peças, tá vendo? Ó, 2 peças aqui, entradas bonitinha. E aí eu posso seguir com a entrega dessas 2 peças. E a minha ordem de produção continua lá em aberto, sendo produzida para que eu possa terminar e concluir ela literalmente. Ok. Importante você saber, tá? E é muito importante. A gente nunca consegue concluir uma ordem de produção sem que eu faça a indicação dos lotes da matéria-prima que eu estou consumindo. Isso é uma regra do sistema. Se você tem habilitado na tua base que você controla lote, o sistema não vai permitir que você conclua a ordem de produção sem que você indique quais foram os lotes consumidos. Como eu te disse, se você ativar o Pepsi, ele vai fazer isso para você. E é preciso que você tenha matéria-prima para que você consiga concluir uma ordem de produção. Bacana. Bom, então, aqui eu gero a etiqueta
dos meus produtos acabados. Isso aqui serve literalmente para eu etiquetar os meus produtos. Então, você vai etiquetar lá teu produtinho, vai colocar a etiqueta na caixa, bonitinha. Esse layout de etiqueta aqui é um layoutzinho padrão, tá vendo? Mas se você tem modelos específicos na tua operação, você pode solicitar para que a gente faça de acordo com o teu layout, tá? Então, a gente tem alguns layouts aqui prontos, esse é um deles, tá vendo? Então, ele vai trazer para mim o número da OP, tudo bonitinho, que eu não concluí ela ainda, mas quando eu concluir, ele vai trazer para mim todas as informações. Esse último aqui, ele vai fazer para mim, quando você tem a tua balança conectada ao ERP, ele vai fazer a aferição do peso do material que você está imputando na ordem de produção. Carla, para que isso serve? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você seja do segmento químico. Então, a tua quantidade precisa ser precisa. Você precisa colocar o tanto exato do material, né, da matéria-prima, para compor um determinado produto. Então, essa aferição da balança, ela serve para isso. Porém, é importante você saber que é necessário ter uma balança que se comunique com o IC, né? Essa comunicação tem que ser confirmada antes. A partir daí, eu estando com a minha máquina conectada à balança, eu posso fazer a leitura do código de barra da matéria-prima. Então, através do código de barra, eu vou identificar qual que é a matéria-prima, eu vou identificar qual que é o produto, qual que é o lote, e eu vou dizer exatamente pelo peso da balança, né? Ele vai trazer de lá da balança o peso que está sendo colocado nessa ordem de produção. Qual que é o tanto de material que eu estou alocando nessa ordem de produção. Para isso é importante que tenha comunicação, ok? Faz um asterisco aí. Se você precisa dessa função, a gente precisa se certificar se a sua balança tem condição de fazer essa integração, ok? Bom, feito. E esse último aqui, ele me gera uma ordem de produção para embalagem. Para que isso aqui funciona? Isso aqui funciona o seguinte, quando você tem um mesmo produto, né, que você comercializa, por exemplo, para clientes diferentes, e você tem uma embalagem personalizada para cada um dos seus clientes. Então, você pode fazer o produto, guarda ele lá na prateleira, deixa ele guardadinho, já pronto, e depois eu só crio uma ordem de produção para embalagem. Depende também do teu segmento, do teu negócio. Se caso você tiver dúvidas em relação a isso, você pode entrar em contato com os nossos consultores e a gente vai te instruir melhor. Mas essa função também existe e é importante que você saiba disso. Bom, para esse vídeo é isso. Eu espero que tenha ajudado e até o próximo.